Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier, aqui do LAC Concurso, e hoje iniciaremos para vocês um curso específico sobre Código de Processo Penal Militar, né? Nós já temos aí o Código Penal Militar também todo gravado para você, e agora este novo produto, Código de Processo Penal Militar. Para você que vai fazer concurso na área da Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiro Militar, ou qualquer outras áreas, por exemplo, até mesmo para o pessoal que vai fazer concurso para promotor de justiça, ou servidor, né, do Ministério Público da União, se porventura cair esse tipo de, esse conteúdo, essa disciplina. Código de Processo Penal Militar, tá bom? Provavelmente você já procurou aí no Google, procurou na internet, você já verificou que não há tanto material nesse sentido. Por isso que nós vamos concentrar aqui para você, de forma que você possa ter um excelente material para o seu concurso, seja aí para oficial da Polícia Militar, seja aí para soldado da Polícia Militar, ou curso de sargento, ou do Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? Tá bom? Código de Direito Processual Penal Militar, nossa primeira aula é sobre a lei processual, tá? Lei de Processo Penal Militar e sua aplicação, da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação, que vai de 1 ao artigo 6º, e assim por diante. Cada aula nós falaremos de um tema, tá bom? Primeira coisa que se tem, pessoal, primeira é as fontes de direito judiciário militar. O que é isso? O que é fonte, pessoal? O primeiro artigo do CPPM, né? Importante dizer isso para você, ó. Nós temos CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar, e nós temos o CPP, que é o Código de Processo Penal. Para você que é formado em Direito, isso aqui é tranquilo, mas para quem nunca teve contato com essa matéria, você vai ouvir muito eu falar aqui CPPM, CPPM. Ou eu vou falar CPP comum, CPP comum. Por exemplo, ó, eu sou civil, eu sou advogado, eu pratico um crime, tá bom? A polícia vai me investigar. A polícia vai me investigar com base no CPPM ou no CPP. Como eu não sou militar, a polícia vai me investigar com base no CPP. Código de Processo Penal. Agora, se você, policial militar ou do Corpo de Bombeiro, praticou um crime contra a instituição militar, por exemplo, você desacatou o superior ou você praticou uma deserção, você vai responder perante o CPP ou perante o CPPM, ou seja, utilizando as regras do CPPM ou do CPP. As regras do CPPM, do Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar, então, ele é a fonte do direito processual penal. Sim, o Código CPPM, ele é a fonte. As regras estão dispostas no CPPM. Ah, professor, então se eu quiser saber quanto dia de prazo tem o encarregado de um IPM, Inquérito Policial Militar, eu vou olhar onde? Você vai olhar no Código de Processo Penal Militar. A sua fonte de pesquisa, a lei, ou seja, as regras estão no Código de Processo Penal Militar, tá bom? Esse é o sentido lá do artigo 1º. Quem faz o Código de Processo Penal Militar? Congresso Nacional, 1969, 21 de outubro de 69, o nosso CPPM é de 21 de outubro de 69. Eu tive a oportunidade de ser, eu fui sargento do Exército, depois eu saí, fiz o curso de Direito e hoje eu advogo, né? Fui servidor público por muito tempo, né? Fui servidor do Ministério Público da União, passei vários concursos e hoje eu dedico à advocacia, advogo inclusive nessa área militar. Então você que tiver dúvida, tranquilamente, depois eu vou deixar meu e-mail, você pode trocar e-mail comigo, tá certo? Porque eu sei que é uma área muito específica, é uma área que você quase não vê na faculdade, aliás, não vê na faculdade. Para os militares é bem específico, porque até os termos são diferentes, não é isso? Para você que está saindo da vida civil para entrar para a vida militar. Quem já é militar, você vai verificar que
tem termos aqui que já é familiar para vocês, já são familiares, tá bom? Então, no que tange ao CPPM, né, a fonte material, ou seja, da onde nasce o direito processual penal militar, da União. Então, se perguntar no seu concurso, ó, o Estado, por exemplo, o Estado do Pará, aí, vocês que vão ter concurso aí no Pará, né? O Estado do Pará legisla sobre direito processual penal militar? Você vai dizer não, porque a fonte material, da onde nasce, quem faz o direito processual penal militar, é a União, através do Congresso Nacional. Apenas se autorizado o Estado poderá legislar. Então, quem legisla sobre direito processual penal militar é a União. E como que essa lei vem para o mundo? É a fonte formal. Ela vem através do Código de Processo Penal Militar. Tá bom? Olha aqui o que diz o artigo 1º. Ó. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste código, neste CPPM. Assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Senhores, o que quer dizer isso aqui? Ó? Que todo o processo penal militar, as regras que serão utilizadas no inquérito policial militar, as regras que serão utilizadas na prisão em flagrante, as regras que serão utilizadas no processo penal militar, essas regras estão previstas neste código, no CPPM, Código do Processo Penal Militar, tá bom? E o Código do Processo Penal Militar, ele tem aplicabilidade tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra, tá certo? Tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Tá certo? Nós estamos vivendo em tempo de paz. Não há uma guerra declarada, né? Então, utiliza-se o Código de Processo Penal Militar. E se tivesse uma guerra, utiliza-se o Código de Processo Penal Militar. Agora, senhores, a parte final do artigo 1º fala, salvo legislação especial que ele for estritamente aplicável. O que é isso? Pode ser que o Congresso Nacional crie determinada lei, uma lei específica para tratar de um tema processual penal militar. Neste caso, pode sim a lei específica ser também aplicada, tá certo? Aí o CPPM vai ficar um pouco de lado e vai aplicar a lei específica, ele coloca salvo, exceto legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Estritamente, ou seja, num caso específico, tá certo? De qualquer forma, então, está aqui para você as fontes de direito judiciário militar, no que tange ao Código de Processo, melhor, as regras processuais, busca-se no Código de Processo Penal Militar. Você já poderia perguntar, né, Marciano? Esse CPPM, ele se aplica só a processo penal da União ou dos Estados? Como assim? Por exemplo, o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, vai ser aplicado para o Corpo de Bombeiro Militar, para a Polícia Militar, ou somente para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Tipo, eu sou soldado do Exército, você é soldado da Polícia Militar, tá certo? Eu pratiquei um crime militar. Eu vou ser processado observando as regras lá do CPPM, que é a fonte. E você, policial militar ou do Corpo de Bombeiro Militar que praticaram um crime militar? Por exemplo, você perdeu a pistola que estava sob sua cautela, né? Ou então você simplesmente desapareceu, praticou um peculato. Você vai responder, segundo as regras do CPPM, já que você é um policial militar do Estado, sim, porque o CPPM se aplica tanto à União quanto aos Estados e ao Distrito Federal. Tem até uma regra específica sobre isso. Aplica-se em todo o território nacional, ele é a fonte do direito processual penal militar, tá bom? Professor,
Qual que é a diferença entre penal militar e processo penal militar, professor? Qual que é a diferença? Simples, pessoal. O direito penal militar, ele vai cuidar da parte incriminadora. Tá certo? Se você quer saber, por exemplo, se afastar da unidade militar por mais de 8 dias, sem autorização, será que é crime? Será que não é crime? Você vai olhar no CPPM ou no CPM, Código Penal Militar, ou no Código de Processo Penal Militar. Ora, se você quer saber se determinada conduta é crime, neste caso, o sujeito que afasta, né? Sim, viaja sem avisar o comandante e fica lá durante 9, 10 dias. Será que ele praticou crime? Sim, ele praticou crime de deserção. Onde está previsto isso? No CPPM ou no CPM? Código Penal Militar. No Código Penal Militar. Ah, professor, então na verdade é o seguinte, ó. O Código Penal Militar cuida dos crimes. E o Código de Processo Penal Militar cuida das regras para processar um crime. Aí, muito bem. Isso mesmo, tá bom? Olha aqui, ó, divergência de normas. Divergência de norma. Porque olha só, o CPPM, ele falou o seguinte, olha só. Tudo bem que nós temos aí o nosso Código de Processo Penal Militar. E também pode ter uma legislação especial, uma lei que trata especificamente sobre determinado tema. E tratado internacional, convenção internacional, uma norma em que o Brasil, juntamente com vários países, se obrigaram a seguir uma convenção ou tratado internacional. Se aplica também na área processual penal militar? Sim, cuidado com isso, porque pode cair na sua prova dizendo que a lei processual penal militar veda a aplicação de tratados ou convenções internacionais. Falso, aceita. E se tiver um conflito, porque divergência é conflito, não é isso? Um choque entre um tratado internacional e a regra do CPPM. Olha o que acontece. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas, que normas? As normas do CPPM e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Ou seja, pessoal, isso aqui já caiu em concurso. Olha só, você está analisando um caso concreto. O que é um caso concreto? É um crime. O sujeito praticou um fato, verifica no CPM, no Código Penal Militar, se é crime, é crime, muito bem. Vamos imaginar que para aquele caso concreto, existe uma divergência, um conflito. O CPPM fala uma coisa e o tratado internacional, uma convenção internacional, fala outra coisa. Qual que prevalece? Senhores, simples. Prevalece o tratado, prevalece a convenção internacional. Conflito entre normas processual penal militar brasileira e um tratado internacional ou uma convenção internacional sobre um tema específico, num caso concreto, a lei processual penal militar brasileira vai ceder lugar para o tratado ou convenção internacional. Sim, porque olha só, nos casos concretos, se houver divergência, que é a mesma coisa de conflito, entre essas normas, normas do Código de Processo Penal, e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, se o Brasil obrigou a cumprir, prevalecerão as primeiras? Não. Prevalecerão as últimas. E quem são as últimas? Convenção ou tratado, tá certo? E eu trouxe uma questão, inclusive, que trata-se disso. Chocou, aplica-se o tratado ou a convenção. Engraçado, né? Você que vai fazer para promotor, por exemplo, né? O Supremo diz o seguinte, que, para aí, quando tiver choque entre um tratado e uma lei federal, o tratado só vai valer se o tratado for posterior à lei federal. Por exemplo, uma lei federal de 2004 e um tratado de 2005. Está divergente, vai valer o tratado. Se a lei federal for posterior, vale a lei federal. Senhores, você que vai fazer concurso para penal militar, sobretudo polícia, corpo de bombeiro,
Não é isso que se aplica. O CPPM, não é isso que... O CPPM não entende assim. O CPPM diz ao contrário, que prevalecerão as regras do tratado ou da convenção internacional. Prevalecerão as normas previstas em tratado ou convenção internacional quando houver choque entre o direito interno e o direito externo. Tá bom? Aplicação subsidiária. Subsidiária, diz o parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais. O que é isso aqui? Os senhores viram que a fonte do direito processual penal militar é o CPPM, mas ele aceita uma lei especial. Aí ele diz o seguinte, esse parágrafo está dizendo, olha só, o CPPM, ele vai ficar como um soldado reserva. E isso, se porventura a lei especial, uma determinada lei, tiver falha, se porventura tiver lacuna, o que é lacuna? É um buraco, não tratou daquele assunto. Aí entra o CPPM, já que ele é reserva. E isso, aplicam-se subsidiariamente. Subsidiariamente, o CPPM fica de prontidão. Se porventura a lei especial falhar, aplica-se ele. É isso, subsidiariamente é a lei de prontidão. É a lei que fica só esperando. Se precisar, eu atuo. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste código, deste CPPM, aos processos regulados em leis especiais. Ora, se determinado tema, né? Não dá para fazer um exemplo específico, mas olha só, você tem que entender o seguinte. Pode o legislador criar uma lei especial para tratar de um assunto. Por exemplo, imagina que o legislador fosse, agora eu vou criar uma lei só para tratar de inquérito policial militar. Tá? Imagina isso, porque o inquérito policial militar está tratado no CPPM. Mas imagina que aí o Congresso Nacional resolveu criar uma lei especial só para tratar disso. Essa lei especial é que vai cuidar do inquérito policial militar. E fica o CPPM de reserva, de prontidão. Naquilo que a lei for falha, naquilo que a lei for omissa, naquilo que a lei não tratar, o CPPM entra subsidiariamente, entra como se fosse um soldado reserva. Tá bom? Tá? Interpretação literal. Interpretação literal. Primeira coisa é o seguinte, pessoal. Literal, não tem na vida militar, não tem um negócio que fala assim, nada se cria, tudo se copia, não tem? Tá? O pessoal do exército fala muito isso, né? Ou então, muito fala assim, né? O inventor, olha que os caras, não é isso? Você que já foi militar, você sabe, né? Olha, o inventor, lembra disso? O inventor começa com I, termina com R, e nunca chega a B de bom. I de insuficiente, R de regular, e nunca chega a B de bom. Para você que é civil, né? Significa dizer o seguinte, dentro do militarismo tem o conceito, tá? Que ele vai do insuficiente, regular, bom, muito bom, excelente, né? Salvo o melhor juízo, tá? Mais ou menos assim. E aí o pessoal fala assim, o inventor, né? Ele começa com I de insuficiente, termina com R de regular e nunca chega a B de bom. Sacanagem, né? Mas de qualquer forma, é muito utilizado isso, não sei se ainda utiliza isso. Muito bem. Aí vem a interpretação literal. Você está inventando moda? Não inventa a moda, tá certo? As palavras do CPPM, você não tem que inventar moda, interpreta do jeito que está ali. O que está escrito aí? Não está escrito que é oficial? O que é oficial? Oficial é de segundo tenente para cima. Então, por que você quer aplicar essa regra ao segundo sargento? Você quer inventar moda? É como se fosse isso. Olha o que diz o CPPM, A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. No sentido literal, no sentido exato das suas expressões. Para aí, não está dizendo que é superior? Sim, o que é superior? Ora, superior
Não está dizendo que é oficial. Superior é todo aquilo que estiver ascendência sobre determinada pessoa. Por exemplo, você é cabo, eu sou soldado. Eu e você somos praças. Mas você é meu superior, cara. Porque eu sou hierarquicamente inferior a você. Você está entendendo? Até mesmo se for questão de antiguidade. Está eu e você numa viatura. Só que nós somos do mesmo ano. Só que a sua nota é maior que a minha. Você é mais antigo do que eu. Naquela via. Ou seja, você, para a regra de hierarquia e disciplina, você é o meu superior. Tá bom? Agora, quando se fala em oficial, não está dizendo que todo superior é oficial. Oficial são aqueles que ingressaram, que receberam patente, né, através como determina a norma, e é segundo tenente para cima, não é isso? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel fechado. Tem o aspirante que fica ali antes, né? O aspirante, depois abaixo dele subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado, não é assim? Muito bem. Aí o artigo 2º fala assim, para aí, vocês não tem que inventar moda não. As palavras, elas são interpretadas no seu exato termo. Esse exato termo significa interpretação literal, no sentido literal. Aí vem um ponto. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Tá? Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, ou seja, na sua concepção, na sua interpretação, no seu significado especial, a não ser, salvo ser evidentemente empregados com outras significação. Ou seja, se você encontrou determinada palavra técnica, o que quer dizer essa palavra técnica? Quer dizer isso. Então é isso que vai dizer. Por exemplo, vamos ver se a gente acha um exemplo aqui, né? Quando você pega a palavra, por exemplo, deserção. Deserção no militarismo, né? Deserção no militarismo quer dizer o quê? Militar é uma palavra, de certa forma, não é uma palavra comum. É um termo técnico, porque quer dizer o seguinte: afastar o militar por mais de 8 dias da sua unidade sem autorização. Tá certo? Esses termos técnicos, eles devem ser entendidos da forma como foi criado, para aquele significado. Por isso que fala acepção especial. A não ser que seja empregado com outra significação. Porque os senhores sabem que tem palavra com duplo sentido. Mas, primeiro se busca o sentido para que aquele termo foi criado. Tá certo? Se, porventura, esta palavra ter um outro sentido, é a mesma coisa da deserção. Deserção tem vários sentidos, mas no penal militar, no processo penal militar, deserção tem um sentido, prática de crime. Agora, se você chegar lá no fórum e falar, o meu recurso foi deserto, já tem outro significado. Significa que, pode ser que não pagou as custas, ou outra situação que não deu para receber seu recurso. São palavras que têm duplos ou mais de um sentido. Mas quando você traz essa palavra para a área militar, só tem um sentido especial. Tá ok? Interpretação extensiva ou restritiva. Essa palavra, pessoal, olha só. Pega um elástico, né? Você já viu soro? O que é soro? Lembra quando eu era guri, eu gostava de fazer estilingue, não tem? Aí eu chamava de soro, não sei como é que você chama aqui. Quem compra na farmácia lá para fazer estilingue, tá? Como é que é o nome daquele trem? Eu chamava aquilo lá de soro, tá? Mas você pode pegar, por exemplo, uma câmara de bicicleta, tá? Faz ali um elástico, vamos dizer o seguinte. Pronto. O elástico, se você pegar, por exemplo, isso aqui não é um elástico, né? Isso não é elástico. Mas se fosse, ele ia, tá? De certa forma, distender, vamos dizer assim. Muito bem. Olha o que vem essa palavra aqui, extensiva ou restritiva. O que é extensiva? Aquilo que se alarga. O que é restritiva?
aquilo que se espreme. Isso mesmo. Olha o que o CPPM diz, ó. Tá? Interpretação extensiva ou restritiva? Interpretação que se alarga ou interpretação que deve ser estreitada? A interpretação deve ser alargada ou estreitada? Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva quando for manifesto no primeiro caso, ou seja, no caso da extensiva, quando for manifesto no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita. E no segundo caso, ou seja, na restritiva, que é mais ampla do que sua intenção. Que bicho é esse, professor? Senhores, você viu uma palavra aí no final? Intenção? Pois é. Sabe o que significa interpretação extensiva ou restritiva? Eu já sei que extensiva é algo que se alarga, restritiva é algo que se aperta, que se restringe. Muito bem. Quando o legislador faz uma lei, ele faz aquela lei com uma intenção. Olha aqui, ó. O legislador tem uma intenção quando ele faz a lei. Só que é o seguinte, pessoal, às vezes o legislador é traído pelas palavras. Ele tem uma intenção de atingir determinado significado, usou uma palavra e aquela palavra utilizada acabou restringindo a intenção dele. A intenção dele não era falar só em oficial. A intenção dele, quando criou um determinado termo, era falar todo superior. Ora, todo superior inclui até você, cabo, que você é superior a mim, soldado, cara. Não é? Só que quando o legislador, ao escrever um artigo, quem lê está excluindo os praças. Não, mas não foi essa a intenção do legislador. Olha a exposição de motivo dessa lei para você ver que na exposição do motivo, a intenção dele era contemplar qualquer superior. Neste caso, quando uma palavra restringir a intenção, quando uma palavra restringir a intenção, cabe a nós, intérprete, cabe a você, promotor da justiça militar, cabe a você, escrivão do IPM, cabe a você, juiz militar, cabe a você, encarregado de uma sindicância, cabe a você, encarregado de um procedimento administrativo, de um conselho, cabe a você. Se a intenção do legislador, ela foi diminuída pela palavra, você tem que dar uma interpretação extensiva. É como se fosse assim, a extensão do legislador era atingir determinado significado. Só que a palavra restringiu, não está pegando todo esse significado. Então, cabe a você estender a interpretação para que atinja a intenção do legislador. Simples. Interpretação extensiva. Quando a palavra diz menos do que quis o legislador. Está aí, Quando a palavra, quando o termo escrito na lei diz menos do que queria dizer o legislador. A intenção do legislador era muito além, só que a palavra, quando você dá uma lida, aqui não está falando toda a tropa, aqui está falando só parte dela, mas a intenção do legislador era abarcar toda a tropa, então você tem que dar uma interpretação extensiva. Então é assim, vamos perguntar para você. O direito processual penal admite a interpretação extensiva? Sim. O direito processual penal militar admite interpretação restritiva? Sim. Extensiva é quando o legislador queria dizer mais, mas a lei diz menos. E aí a restritiva? Quando o legislador queria apenas atingir determinado público-alvo, mas a palavra foi demais ampla. Neste caso, por exemplo, se o legislador quis se referir apenas às praças, mas
a palavra acabou dando a entender que é todo mundo, você vai para aí, ó, o legislador não quis abarcar todo mundo, ele só quis uma parte da carreira. Neste caso, o intérprete tem que restringir a interpretação para casar com a intenção do legislador. Eu resumo o seguinte, ó, quando a lei diz menos do que quis o legislador, interpretação extensiva nele. Quando a lei diz mais do que pretendia o legislador, interpretação restritiva nele. Quando ocorrerá a interpretação restritiva, então? Quando a lei dizer mais do que a intenção do legislador. E quando que vai ter interpretação extensiva? Quando a lei dizer menos do que quis ou do que a intenção do legislador. Porque olha agora, olha aqui. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão, a palavra da lei, é mais estrita, e no segundo, que a expressão é mais ampla do que a intenção do legislador. Isto é interpretação extensiva e interpretação restritiva. Aplicação subsidiária. Aplicação subsidiária. De novo, vem aqui, ó. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste código aos processos regulados em leis especiais. Salve melhor juízo, mas para aí, já não teve isso aqui? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste código aos processos regulados em lei especial, né? Essa é a aplicação subsidiária. Aplicação subsidiária, desculpa pessoal, aplica-se subsidiariamente as normas deste código aos processos regulados em lei especial. Só repetiu aqui, tá pessoal? Casos de, na verdade só repetiu isso que nós já tínhamos explicado ali atrás, sem problema para você, sem prejuízo. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal. Senhores, lembra que eu falei aqui que ó, a interpretação, né, deve ser literal, mas admite-se a interpretação extensiva ou restritiva. Aí vem e fala assim, ó, tem caso que não pode, ó, é inadmissível uma interpretação que não seja literal. Literal significa nos exatos termos. Você não pode estender e não restringir. Você não poderá fazer isso quando? Tá? Parágrafo 2º. Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações quando? Qualquer dessas interpretações, por quê? Interpretação extensiva e interpretação restritiva. É possível a interpretação extensiva ou restritiva no Código do Processo Penal Militar ou nas regras processuais penal militar? Sim, só não pode ter esse tipo de interpretação quando? Cercear a defesa pessoal do acusado. Senhores, a Constituição Federal diz que todo acusado tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Não pode, né, ao dar uma interpretação extensiva ou restritiva, prejudicar a defesa do acusado. Ora, se a lei fala que ele tem direito de arrolar, por exemplo, 5 testemunhas, são 5 testemunhas. Não pode, não, aqui vai ser 3, vai ser, não. Por quê? Porque eu estou aplicando aqui uma interpretação restritiva. Não foi intenção do legislador dar a ele o direito de arrolar tantas testemunhas. Não foi intenção do legislador dar a ele o direito de produzir provas, o direito de requerer últimas diligências após a oitiva das testemunhas da defesa, como diz o CPPM. Não pode ter interpretação que não seja literal. A interpretação tem que ser literal. Tá? Ou seja, não pode ter interpretação extensiva ou restritiva quando dessa interpretação causar prejuízo à defesa do acusado. Também não pode quando prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou lhe desvirtuar
a sua natureza, ou a natureza. Senhores, o processo penal ele tem uma marcha, o processo penal militar ele tem uma marcha, tá certo? Inquérito policial, depois o Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebe, faz a citação do acusado, vai ter o interrogatório do acusado, depois o oitivo da testemunha da acusação, depois o oitivo da testemunha da defesa, depois alegações finais, depois últimas diligências e depois o julgamento lá no Conselho de Justiça, Conselho Permanente para praça ou Conselho Especial para oficial. Muito bem, esse é o curso normal do processo. Não pode o intérprete, não pode você, juiz, não pode, o intérprete é aquele que interpreta a lei, não pode, usando uma interpretação extensiva ou restritiva, mudar esse curso, não pode. Não pode também ter interpretação extensiva ou restritiva, apenas a literal, se ocorrer, se desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Fundamentos da acusação, ou seja, os fatos. Não pode, numa interpretação extensiva ou restritiva, mudar os fatos, porque o réu se defende dos fatos, tá bom? Suprimento dos casos omissos. Suprimento dos casos omissos, tá? Senhores, sabemos aqui que o Código de Processo Penal Militar se aplica, ele é a fonte das regras processuais penal militar. Você, escrivão, você que vai fazer concurso para a polícia ou para o corpo de bombeiro, tá? Sobretudo, claro, mesmo que você faça para soldado, a tendência é você subir na carreira, evidentemente, porque é uma carreira. Você vai ser escrivão de IPM, de inquérito policial militar. E se você estiver fazendo para oficial, você vai ser encarregado de IPM, meu irmãozinho. Você vai ser juiz militar. E se você não oficial, mesmo com sargento ou subtenente, você vai ser encarregado de sindicância e tudo mais, tá? E às vezes você tem que interpretar uma norma, tá? E às vezes você chega, lê e não acha, fala, é omisso nesse ponto, a lei nada falou. E aí? Imagina que você é juiz militar, está num julgamento, lá no Conselho Permanente, né? Que é o que julga as praças, ou o Conselho Especial que julga o oficial, né? Eu atuo bastante na Justiça Militar, né? Aqui no estado de Mato Grosso e também em todo o país, na verdade, a gente tem processo penal militar, tá, pessoal? E aí, na verdade, a gente vê muito isso. Às vezes chega um ponto que o CPPM é falho. Quando o CPPM é falho, diz o seguinte, ó, ele é omisso em determinada situação. E o CPPM não tratou disso. O CPPM não tratou de determinadas regras. E nesse caso, o que faz? Ele vem e resolve. Ó. Os casos omissos neste código serão supridos. Ou seja, busca-se o que para corrigir aquela falha, para tampar aquele buraco que o CPPM não cuidou, chamado de lacuna. Os casos omissos neste código, ou seja, aquelas situações que o CPPM esqueceu, que o legislador não tratou, vai buscar regras onde? Aqui, senhores, ó, pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto, e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Senhores, lembra que eu falei para você que nós temos, ó, eu sou advogado, eu não sou militar. Se eu pratico um crime, eu vou ser investigado e processado sob, ou seja, observando as regras do CPP comum. Esse CPP comum, olha aqui, ó, é legislação de processo penal comum. Porque nós temos, ó, CPPM e CPP, esse Código de Processo Penal, Código de Processo Penal. Imagina que o Código de Processo Penal Militar, ele teve uma falha, ele teve uma lacuna numa determinada situação. Pega o CPP comum para corrigir esta falha. Eu vou emprestar uma regra lá do CPP comum para corrigir uma falha do CPPM. Aí, parabéns para você. É isso, tá certo? É a primeira regra para suprir, né, uma falha. Ou seja, pega o CPP
comum e aplica-se ao CPPM, sem desvirtuar a índole do processo penal militar. Não vai transformar um processo penal militar num processo penal comum. Eu vou pegar só uma norma do processo penal comum para corrigir uma omissão, para suprir uma omissão do Código de Processo Penal Militar. E também, para corrigir essa falha, temos: os casos omissos neste código serão supridos, na sequência, pelo CPP comum, pela jurisprudência. O que é jurisprudência? Os senhores sabem. Jurisprudência é só entendimento dos tribunais. Nós temos 27 tribunais de justiça. Tem estado que tem tribunal de justiça militar, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais. Ó. Não tem aí, ó, né? Pessoal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, só o melhor juízo, tem, né? Tem um tribunal de justiça militar, um TJM. Tá? Olha só. Tem o STM, o Superior Tribunal Militar. Então, determinada regra, pessoal, determinada situação, os tribunais já vêm batendo no mesmo caminho. Isso é a jurisprudência, já vem batendo no mesmo ponto. Ora, se determinada situação não é tratada pelo CPPM, mas a jurisprudência vem tratando, aplica-se a jurisprudência. Também, para suprir os casos omissos, serão utilizados pelos usos e costumes militares. Os casos omissos neste código serão supridos pelo CPP comum, pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares. O que são usos e costumes militares? São reiterados procedimentos, né? Enquanto essa jurisprudência ele vem de entendimento do Poder Judiciário, usos e costumes, né, são condutas reiteradas dentro de um batalhão, são condutas reiteradas numa instituição militar, que faça ser costume. Tem uma falha, mas é costume. Por exemplo, ó, tem uma falha aqui, ó, na parada. Não tem nada escrito que a parada tem que ser às 7h45 da manhã. Parada é aquele momento onde há a troca de serviço, né, entre uma guarnição e outra, vamos dizer assim, tá? Para você que é civil, né? O que é parada, Marciano? Para mim, parada é um negócio de droga. Não, parada no militarismo, pessoal, por exemplo, ó, eu vou ser oficial de dia, né? Tem muito isso no Exército, na polícia em alguns lugares também tem, fazer a parada, onde vai checar o uniforme, verificar armamento, conversar com o pessoal, é o momento da preleção que fala, né? E essa parada é o momento da troca de serviço, de quem está saindo para quem está entrando. Muito bem, não está em nenhum lugar escrito que a troca de serviço tem que ser às 8 da manhã do sábado, mas virou costume fazer isso. E aí você chega atrasado e leva uma parte do comandante ou do adjunto, né? Do oficial de dia ou do adjunto, você vai para aí. Ó. Onde está escrito que eu tenho que chegar esse meu irmãozinho? É costume, tá certo? E o CPPM diz que na parte omissa, onde for falho, vai ser corrigido pelo costume militar ou pelos usos, pelas práticas militares, tá bom? Ou também pelos princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito são, apesar de não ser uma norma escrita, mas é uma observação que todos seguem. Princípios gerais, por exemplo, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, é um princípio geral do direito. A disciplina, a hierarquia e disciplina é um princípio que toda instituição militar deve seguir. Tá? Esses são os casos que são as situações que servem para, nesta sequência, grava essa sequência, para suprir uma falha no CPPM. Pela legislação processual comum, pela jurisprudência, pelos usos e costumes e pelos princípios gerais de direito nesta sequência. Se inverter a sequência, por exemplo, em casos omissos, as lacunas serão resolvidas pelas seguintes normas. Letra A, pelos princípios gerais de direito, vírgula, pela jurisprudência. Não, já errou, porque o princípio geral de direito está em último lugar. Primeiro pelo Código de Processo Comum, vírgula, pela jurisprudência, vírgula, pelo usos e costumes militares, vírgula, e
pelos princípios gerais de direito, tá bom? E também pela analogia. Desculpa, por último é a analogia. Então vamos lá. Pela legislação processual comum, pela jurisprudência, usos e costumes militares, princípios gerais de direito e pela analogia. O que é analogia? Analogia é semelhança. Nós não temos como utilizar o CPP comum, não tem jurisprudência, não tem uso e costume, não tem princípio, mas eu vou utilizar uma regra lá do Código Civil, ou do Código de Processo Civil. Por analogia, em caso semelhante, aplica-se regra semelhante. Ora, pode aplicar uma regra, por exemplo, pegar uma parte lá do final do CPPM e aplicar numa situação inicial. É uma analogia, né? Ou seja, onde tem um buraco, onde tem uma falha, se tiver um caso semelhante, né, aplica-se, onde tem a mesma caso, aplica-se a mesma regra, analogia, semelhança. Tá? Aplicação no espaço e no tempo. Aplicação no espaço e no tempo. Senhores, o que é espaço para você? Espaço é território. E tempo? Tempo é prazo, tempo é dia, tempo é ano. Aplicação no espaço e no tempo. É para perguntar para você, vem cá. O CPPM aplica-se em que espaço? Em todo o território nacional, irmãozinho. O CPPM aplica-se em todo o território nacional, sem prejuízo dos tratados e convenções internacionais que aplicam-se também. Mas quer dizer o seguinte, lá no Distrito Federal, não tem um CPPM só para eles. Aí, para o pessoal do Pará, não tem um CPPM só para vocês. Pessoal do Mato Grosso, não tem um CPPM só para vocês. Pessoal do Rio Grande do Norte, não tem um CPPM só para você. É um CPPM para todo o Brasil. O mesmo Código de Processo Penal aplicado no Pará é aplicado no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, tá? No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Distrito Federal. É um CPP para todo o território nacional. Tá ok? Olha aqui, Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste código. Aplicam-se as normas deste código em tempo de paz. Né? Em tempo de paz. Em todo o território nacional. Nós estamos em tempo de paz. O CPPM é aplicado em todo o território nacional. Simples. Para você gravar isso aqui Marciano, cada estado terá um CPPM? Não. É um CPPM para todos os estados. Todo o território nacional. Porque você vai ter prova que vai perguntar que como o CPPM é norma federal, só se aplica aos militares da União. Falso. Se aplica aos militares da União e dos estados, irmão. Porque é em todo o território nacional, em tempo de paz. Né? Ainda em tempo de paz, aplica-se o CPPM fora do território nacional. Ou em lugar de extraterritorialidade brasileira. Quando tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Se nós pegarmos só isso aqui, aplica-se o CPPM em todo o território nacional. E mais além, não só no nosso território, correspondente ao nosso mapa do Brasil, não, aplica-se até fora do território nacional. Fora, desde que o crime praticado seja contra uma instituição militar ou contra a segurança nacional. Olha aqui, fora do território nacional, em lugar de extraterritorialidade brasileira. Extraterritorialidade brasileira, por exemplo, uma embaixada brasileira. Lá na Venezuela, a embaixada brasileira é como se fosse um território brasileiro, né? Fora do território nacional ou numa extraterritorialidade brasileira. Quando tratar de crime que atente, que afete as instituições militares. Por exemplo, pessoal, imagina, né, que
fora de serviço, está fora de serviço, fora do território nacional, você está compondo uma missão, por exemplo, lá no Haiti, tá certo? E aí você sai à noite, tá no seu momento de folga, chega lá na boate e desacata, inclusive um comandante seu, que chegou, falou para você, vamos recolher, tá, vamos embora já, que amanhã tem missão, não vou embora assim, vai você tomar naquele lugar, piriri, parará, tal, fala para o comandante, para aí, você está atentando contra uma instituição militar, que é a hierarquia e disciplina, mesmo fora de serviço, não é isso? Muito bem. Ora, neste caso, você está fora do território nacional, vai se aplicar o Código do Processo Penal Militar. Ou então, imagina que aquela arma que está sob cautela foi furtada, alguém praticou um crime contra a instituição militar, porque é um bem da instituição militar. Neste caso, vai aplicar o Código do Processo Militar, mesmo que o crime foi praticado fora do Brasil, fora do território nacional. E aí, cuidado com essa parte final, ó. Ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. O cara que furtou a sua pistola lá, fora, lá no Haiti, que você estava de serviço, ou então estava ali sob a sua cautela, ele foi absolvido. Lá, dane-se, mesmo tendo sido processado, mesmo tendo sido julgado lá, é julgado também no Brasil, tá bom? Continua ainda. O CPPM se aplica fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira, ou em ligação com esta, ou em ligação com esta, de Força Militar Estrangeira, no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial, típico do pessoal que foi, né, convênio com a ONU, tal, do Haiti. Você tem uma força ali, ó, olha só, está fora do território nacional, está em zona ou lugar sob a administração ou vigilância da Força Militar Brasileira. Ó, Força Militar, este local é seu, tá certo? Então aqui você comanda. Aqui se aplica o CPPM, tá certo? É engraçado que neste caso, olha só, tem até questão nesse sentido. Olha só, se porventura um militar fora do Brasil praticar um crime, ou até mesmo alguém que não seja militar, por exemplo, atentou contra as Forças Armadas, será processado lá em Brasília, tá certo? Será processado, por exemplo, alguém atentou contra a vida de um soldado do Exército, mas esse soldado está ligado ao SIGS, né? Lá da Amazonas. Vai ser processado lá na Amazonas nesse caso? Não. Se o fato foi praticado no estrangeiro, vai aplicar o nosso CPPM. O Código de Processo Penal Militar, mas a competência vai ser lá de Brasília, tá bom? Então, fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração. Zona ou lugar significa aquele território ali, ó, ocupado, é como se fosse do Brasil, mesmo em tempo de paz. A bordo de navios, também se aplica o CPPM. Dentro, que é a bordo de navios ou quaisquer outras embarcações. E de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente. Senhores, é o seguinte, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Cadê? Onde? Por ordem, tá aqui. Onde? Ó. Onde quer que se encontre, senhores, crime praticado dentro de navio ou aeronave, dentro de embarcação ou aeronave, basta você olhar na questão seguinte, a embarcação está a serviço de uma instituição militar? A embarcação é da Marinha? Ou mesmo sendo privada, um navio, por exemplo, está alugado para oficialmente atender uma missão brasileira? Se a resposta for sim, não interessa onde encontrar o navio ou a aeronave, se é dentro do nosso território ou fora do nosso território, vai ser aplicado o Código de Processo Penal Militar. Ó, vai ser aplicado o Código de Processo Penal Militar.
Marciano, então você está dizendo o seguinte, ó, que, por exemplo, imagina você, Marciano, advogado, foi preso dentro de um avião da Gol com droga. Vai aplicar o CPPM? Claro que não, cara. O que tem a ver isso? Agora imagina que alugou a aeronave para levar os militares para uma manobra lá ali na Argentina. Uma manobra, tá? Um convênio ali e tal, com o Mercosul, e os militares foram fazer uma manobra ali num avião fretado. Não é da FAB, não. Foi num avião privado. Aconteceu um crime, por exemplo, um soldado bateu no outro lá dentro. Acabou praticando um homicídio, sei lá, militar vezes militar. O crime é militar, mas está fora do Brasil, está lá na Argentina, não interessa. Se o crime foi praticado dentro da aeronave ou embarcação, que seja do Brasil, ou esteja militarmente ocupado, ou esteja a serviço de uma instituição militar brasileira, a competência é brasileira e a regra processual é do CPPM. A bordo de navios ou aeronaves serão aplicadas as regras do CPPM, a bordo de navios ou navios ou quaisquer outras embarcações. E de aeronaves, onde quer que se encontrem, ou seja, não interessa se está no território nacional ou fora, ainda que de propriedade privada, seja pública ou propriedade privada, desde que estejam sob o comando militar ou militarmente utilizado, né? Ou ocupado por ordem de autoridade militar competente, por ordem de autoridade militar brasileira, tá bom? Também se aplica às regras processuais penal militar, né, o CPPM. Os crimes praticados a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar. E a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Cuidado, pessoal. Olha só, todo crime praticado a bordo de navio ou aeronave militar será aplicada a regra processual penal militar brasileira. Não é bem assim. Se a aeronave ou o navio estiver a serviço do Brasil, não interessa onde encontrar, se no Brasil ou no estrangeiro, vai aplicar a nossa regra, o Código de Processo Penal Militar. Agora veio o CPPM e falou, vem cá, e se o crime foi praticado dentro de uma embarcação, ou dentro de um navio, ou dentro de uma aeronave, um avião, estrangeira, aqui no Brasil, vai aplicar o CPPM? Nem sempre. Imagina o seguinte, que soldados americanos venham fazer curso de guerra na selva, aí no Amazonas, né, no SIGS. E dentro da aeronave americana, está a serviço da instituição militar americana, acontece um crime lá dentro. Por exemplo, um soldado agrediu o outro, mas está dentro do SIGS, está dentro ali, né? Está dentro da nossa área, do território nacional, mas foi dentro de uma aeronave americana. O que tem a ver nós com isso, cara? O que tem a ver nós com isso? Não é contra a nossa instituição militar, é contra a instituição militar deles, é problema deles. Vai aplicar a regra deles, eles que vão cuidar desse caso, vai processar esse povo para lá. Nós não queremos nada disso. Agora imagina o seguinte, ó, que aí, uma aeronave americana, e está ali um instrutor do SIGS, um oficial do SIGS, né, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, e aí um soldado americano agride o instrutor brasileiro. Opa! Não é porque está dentro da sua aeronave que nós não vamos processar esse cara, não. Vai processar sim, porque olha aqui, ó. A bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que lugar sujeito à administração militar nossa. O SIGS é nosso. O Centro de Instrução de Guerra na Selva no Amazonas é nosso. E a infração atente contra a instituição militar. Ora, atentou contra um oficial nosso. Vai ser processado esse sujeito com as regras nosso, vai ser processado aqui no Brasil. Te dei 2 exemplos. O militar
2 militares americanos brigando dentro da aeronave americana, ainda na nossa área. Problema deles. Agora, imagine que um soldado americano agrediu um instrutor nosso, um instrutor brasileiro, aqui no Brasil, dentro de uma aeronave. Vai aplicar o CPPM. Tá certo? Em tempo de guerra, o CPPM também se aplica em tempo de guerra. Ó, aos mesmos casos previstos para o tempo de paz, isso que nós estudamos, em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira ou estrangeira, de que lhe seja aliada, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações. Senhores, o Brasil está em guerra. Naquele local onde o Brasil ocupou, ou seja, no espaço ocupado, ou no espaço ocupado por uma força aliada, né? Se praticou um crime ali, ó, vai aplicar a nossa regra processual penal militar. Sim, em zona, ou seja, né? Ou espaço, ou lugar, onde se realize operações de força militar brasileira. Sim, porque imagina que abriu uma guerra, por exemplo, com a Bolívia. Está lá no território boliviano. Aquele local ocupado por nós é como se fosse nosso território. Tá certo? Força militar brasileira ou estrangeira, que lhe seja aliado. Ou seja, imagina que o Brasil aliou com o Paraguai. Se praticou um crime contra um aliado, também onde está o aliado? Ah, está fora do Brasil. Pois é, mas mesmo assim, porque ele é nosso aliado, nós vamos aplicar a nossa regra processual penal militar brasileira. Tá bom? Em território estrangeiro militarmente ocupado. Claro, o Brasil conquistou, fincou a bandeira, ali é como se fosse o nosso território, pelo menos temporariamente. Crime que foi praticado ali, crime militar, vai aplicar o CPPM. Aplicação intertemporal. Aplicação intertemporal. Ó, lei processual penal no espaço e no tempo. No espaço você tem que guardar. Dentro do nosso território, aplica-se o CPPM. Mas também se aplica o CPPM em casos praticados fora do nosso território. Tá certo? E aí vem a questão de navios, aeronaves, tá bom? Ora, se o Brasil, em missão estrangeira, está ocupando, né, for um navio ocupado por nossa tropa, crime praticado ali, não interessa onde estiver, alto mar ou em território estrangeiro, vai aplicar a regra processual penal militar brasileira. Não é isso? Tá. Senhores, e no tempo? Porque veja bem, quando fala lei processual penal no tempo, você fala assim, Marciano, veja bem, uma lei, ela altera. A lei, ela nasce e ela tem um tempo de vida, porque vem uma outra lei e reforma aquela lei anterior. Revoga a lei anterior. E os processos que estavam em andamento? Esses processos que estão em andamento, por exemplo, ó, nosso Código de Processo Penal, ele é de 1969. O Código de Processo Penal Militar, ele é de outubro de 69, não é? É. Marciano, vamos imaginar que em 2016 surgiu um novo CPPM. E os processos que lá de 2015, 2014, 2013, o que acontece com eles? Não terão mais validade? E aquelas audiências que ocorreram antes da nova lei? É isso que se fala, é para isso que serve esse tema, aplicação intertemporal. E quando tem uma lei, né, vem uma outra lei sobre um processo, que vai recair sobre um processo que já vem em andamento, porque o fato é anterior à nova lei. O que diz? As normas deste código aplicar-se-ão a partir de sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no artigo 711. E sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ó, cuidado, sem prejuízo. Senhores, existe um princípio chamado, para isso resolve, o princípio que resolve isso. O princípio que resolve isso, senhores,
o princípio da imediatidade. Cuidado com esse nome, ó. Princípio da imediatidade. Princípio da imediatidade. Também tem assim, ó, tempus, regi, seria regit, né? Regi actum. Tempus, regi actus. Guarde isso aqui, ó. Princípio da imediatidade e tempus, regi actum. Senhores, isso aqui significa tempo. Isso aqui significa regra, ou vamos colocar regido. Isso aqui significa ato. O ato é regido pela lei do seu tempo. Tempus regi actum. O ato é regido pela lei do seu tempo. E a lei processual penal militar tem aplicação imediata. O que significa isso, senhores? Significa o seguinte, ó. Um processo está em andamento. Vamos imaginar que em 2016 mudou tudo. Em 2016 mudou tudo. Ó, princípio da imediatidade. Imediatamente, a partir daqui, será observada a nova regra. A partir da alteração, será observada a nova regra. Isto é o princípio da imediatidade. Imediatamente entrou em vigor, imediatamente passa-se a regular o processo que começou lá atrás, que começou em 2010. O processo começou em 2010. Em 2016 alterou a lei processual penal. E agora, o que faz com esse processo? Aquilo que foi produzido lá para trás não vale nada? Vale. Mas e agora? Como ele começou em 2010, essa nova regra não vai ser aplicada? Vai observar a regra lá da época? Não. Ô professor, mas para aí, ó. Não tem um negócio no direito penal que fala lei penal não pode retroagir salvo para beneficiar? Sim, só que eu não estou falando para você de lei penal. Eu estou falando de lei processual penal. Na lei processual penal militar, não interessa se o fato é anterior à nova lei. Mudou imediatamente as regras a serem aplicadas é da lei nova. A lei nova, senhores, é que será aplicada no processo, mesmo que o fato foi praticado lá atrás. No direito penal não é assim. No direito penal, imagina o seguinte, no direito penal, tem um fato lá de 2010, que a pena era de 2 a 5 anos. Agora surgiu uma lei nova falando que a pena é de 4 a 10 anos. Vai aplicar a lei nova ou a lei velha? A lei nova é prejudicial, continua valendo a lei velha. Mas isso no direito penal. No processo penal, mesmo que essa regra nova, lei nova, seja prejudicial ao réu, imediatamente será aplicada. Imediatamente quer dizer, entrou em vigor, já era, meu irmão. Vai passar a ser aplicada a regra imposta pela nova lei. Mesmo que essa regra seja prejudicial ao réu. Por exemplo, imagina os senhores que o CPPM mudou. E agora falou, prazo para recorrer, meu irmãozinho, quando o militar for condenado, será de 2 dias. Pela regra antiga falava que era 5 dias. Só que agora veio uma lei falando que é 2 dias. Estou dando um exemplo para você. Em 2017 o cara é condenado. Ele vai observar o prazo de 5 dias que era lá da época que ele praticou o fato, ou o novo prazo, porque a lei é nova. O novo prazo. Mas não é prejudicial a ele? É. Mas regra processual, mesmo sendo prejudicial, aplica-se imediatamente. Pronto. Tempus regi actum. Quer dizer o seguinte, ó. Aqueles atos realizados quando a lei velha estava valendo, aqueles atos são preservados. Porque o ato é regido pela lei do seu tempo.
Se antes de 2016, de 2010, 2016, tinha uma regra sobre inquérito policial, sobre denúncia, sobre recebimento da denúncia, sobre citação, sobre testemunhas, aqueles atos realizados, por exemplo, se teve uma audiência aqui, ó, não é porque surgiu uma lei nova alterando todo o procedimento, que nós vamos falar assim, que agora para aí, ó, anula todo esse processo e começa de zero aqui um novo processo. Não. O que já foi construído anteriormente permanece, porque tempus regi actum, os atos são regidos pela lei do seu tempo. A lei do seu tempo não era válido? Era. Então, tempus regi actum, ou seja, os atos são preservados. Que atos esses, Marciano? Os atos processuais. Por exemplo, uma prisão em flagrante, por exemplo, um inquérito policial, uma intimação, mesmo que a lei 9 altera, mas aquilo que já foi praticado está preservado. É isso que quer dizer, ó. As normas deste código aplicam-se a partir de sua vigência. Aplicação imediata. Princípio da imediatidade, inclusive nos processos pendentes, nos processos em andamentos, ressalvados os casos previstos no artigo 711, que seria normas de transição. E sem prejuízo da validade dos atos realizados, tempo regi actus, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tá bom? E aí, senhores, finalmente, aplicação à justiça militar estadual. Obedecerão às normas processuais previstas neste código, e no CPPM, no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização de justiça, aos recursos e à execução de sentença, os processos da justiça militar estadual, nos crimes previstos na lei penal militar, a que respondem os oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Tá? Senhores, sabe o que quer dizer isso? Simplesmente para dizer o seguinte, a polícia militar, ao corpo de bombeiro militar, também será aplicado as regras do CPPM. E eu já falei isso anteriormente, ou seja, você é um soldado, você é um tenente do corpo de bombeiro. Tá bom? Você praticou um crime militar. Tá? Por exemplo, você praticou uma prevaricação. Porque você viu um soldado brigando com o outro, você virou as costas e não deu voz de prisão para ele, você prevaricou. Tá certo? Prevaricação, crime militar, você tenente do corpo de bombeiro. Você vai ser processado, observando qual regra? Você é tenente do Corpo de Bombeiro do Paraná. Tá bom? Do Paraná. Lá no Paraná vai ter um CPPM? Não. O CPPM é um só. Está dizendo isso, obedecerão às normas processuais deste código. Deste código. O pessoal do Corpo de Bombeiro Militar, policiais militares e corpo de bombeiro militar. O CPPM também se aplica para você, que vai fazer concurso da polícia militar, do corpo de bombeiro militar, porque não é aplicado só para o pessoal das Forças Armadas, mas para todos. Agora, no que tange a organização da justiça, aí cada estado organiza a sua. Por exemplo, ó, provavelmente aí no seu estado, né, porque em Minas Gerais, por exemplo, tem uma organização da justiça, tem um tribunal de justiça militar. Mato Grosso não tem, Pará não tem, Paraná não tem, Amazonas não tem, a maioria dos estados não tem, né? Ora, na organização, cada um organiza o seu. Aqui no estado eu vou criar 2 varas para julgar só militar. Problema seu. Cada estado cria o seu. Agora, as regras sobre inquérito policial, sobre o processo, é uma só para todo mundo, para todos os estados, tá bom? E aí, encerramos então essa primeira parte, que vai do artigo 1º ao artigo 6º. Olha aqui as questões que eu trouxe para você. Ó. Caiu para promotor de justiça, lá do Espírito Santo. Com base no direito processual penal militar, assinale a opção correta. Segundo a lei processual penal militar, o princípio da imediatidade
é aplicado aos processos cuja tramitação esteja em curso, ressalvados os atos praticados na forma da lei processual anterior, princípio da imediatidade e tempus regi actum. Caso a norma processual penal militar posterior seja de qualquer forma mais favorável ao réu, deverá retroagir, ainda que a sentença penal condenatória tenha trânsito em julgado. Negativo. Não existe isso, norma processual penal, retroagir. Norma processual penal, ela passa a valer daqui para lá. Daqui para cá é a norma velha, daqui para lá é a norma nova. Não interessa ser mais prejudicial ou mais favorável. Portanto, falso por causa desta parte penal. Norma processual penal, aplicação imediata, daqui para frente. Não tem negócio de voltar, não tem negócio de... Tá? Então, letra A não está correta. Letra B. O CPPM, Código de Processo Penal Militar, dispõe expressamente a aplicação de suas normas em casos específicos, fora do território nacional, ou em lugar de extraterritorialidade brasileira. Nesse ponto, o CPPM difere do CPP verdadeiro. O CPPM dispõe expressamente a aplicação de suas normas em casos específicos, fora do território nacional. Claro, casos específicos fora do território nacional. Por exemplo, aeronave ou embarcação militarmente ocupado fora do território nacional. Ou então numa zona, num local ocupado por tropa brasileira. Exatamente. E o CPP comum não trata disso, evidentemente, porque o CPP comum não trata de local militarmente ocupado. Então está certo, tá? Essa alternativa. E a C? O sistema processual penal castrense, pessoal, está dizendo Código de Processo Penal Militar. Para você ser viu, castrense significa militarismo. A norma castrense, norma militar. Né? O sistema processual penal castrense veda, proíbe, em qualquer hipótese, o emprego da interpretação extensiva e da interpretação não literal. Falso. Adota-se interpretação extensiva, adota-se interpretação restritiva, não literal, exceto naquela situação de que vai cercear a defesa, vai desvirtuar o trâmite processual, vai desvirtuar os fundamentos da acusação. Nesse caso, não. Então, falso, porque adota, sim, né, o CPPM, que significa Sistema Processual Penal Castrense, que é a mesma coisa que CPPM, ela adota a interpretação extensiva e restritiva. D. C. Na aplicação da lei processual penal militar a caso concreto, houver divergência entre essa norma e os dispositivos constantes em convenções ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão a regra especial da primeira. Falso! Se chocou regra do CPPM com tratado internacional, não é o do CPPM que prevalece, e sim do tratado internacional. Os casos omissos na lei processual penal militar serão supridos pelo direito processual penal comum, sem prejuízo da peculiaridade do processo penal castrense. Sim, até aqui está certo. Nesses casos, o CPPM impõe que haja declaração expressa de omissão penal pela Corte Militar competente, com quórum qualificado. Falso. Não precisa quórum qualificado, ou seja, maioria absoluta, 3/5, não. O intérprete se deparou com uma omissão, ele pode aplicar o CPPM, ele pode aplicar a jurisprudência, ele pode aplicar os costumes ou os usos militares, ele pode aplicar os princípios gerais de direito ou analogia, sem precisar de quórum qualificado. Caiu também para defensor público da União em 2010 pelo CESP.
Considere a situação hipotética em que um grupo de 20 militares, integrantes das Forças Armadas Brasileiras, em missão junto às Forças de Paz da ONU, no Haiti, em concurso de pessoas, ou seja, juntamente com diversos outros militares pertencentes às Forças Armadas da Itália e da França. O povo do Brasil, os militares brasileiros, junto com da Itália e da França, tenham cometido diversos crimes militares no Haiti. Por exemplo, juntou eu, militar, juntou você da França, juntou outro da Itália e nós praticamos diversos crimes. Em serviço, nós praticamos furto, por exemplo. Furto está previsto no CPM. É um crime militar ser praticado em condições conforme o artigo 9º do CPM. Vamos lá. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os militares brasileiros pelas infrações penais militares é da Justiça Militar da União, cujo exercício jurisdicional é o da auditoria da capital da União verdadeiro. Primeiro, se aplica o nosso CPPM, porque o crime militar foi praticado lá fora por militares nossos que estavam a nosso serviço, vai aplicar o nosso CPPM. Mas onde que vai ser? Imagina que esses militares, que eu dei o exemplo, militares que estão lotados lá em Goiás, né? Pessoal da FE, Força Especial, está lá em Goiás, por ali assim, né? E aí, vai ser onde que eles serão julgados? Como o crime foi praticado no exterior, vai aplicar a nossa regra, mas serão julgados lá em Brasília, tá certo? Na auditoria, né? Lá na auditoria é como se fosse uma vara, tá, pessoal? Tá? A auditoria é a divisão, a organização da Justiça Militar da União. Vai ser julgado na auditoria lá da União. E não do local onde o militar estiver lotado. Isso aqui é para o pessoal da área federal, melhor, das Forças Armadas. Senhoras e senhores, então, terminamos a nossa primeira parte, que vai do artigo 1º ao artigo 6º do CPPM. Na próxima aula, nós damos prosseguimento sobre as regras processuais penais militares. Eu estou à sua disposição, é uma matéria muito específica, pode ser que surja dúvidas aí durante o seu estudo, você pode ficar à vontade para passar o e-mail para mim, que terei a satisfação para responder o seu e-mail. Eu já fui concurseiro e eu sei que não é fácil essa caminhada. Eu já fui militar, eu sei que não é fácil, tá bom? Eu só quero dizer para você que tudo você consegue com perseverança. Só para você ter uma ideia, né? Eu já falei isso em outros cursos, pessoal. Eu era servente de pedreiro quando eu resolvi estudar para concurso. Tá certo? Você vê, eu fui soldado do Exército e eu consegui ser sargento do Exército, ainda que temporário, mas eu fui sargento do Exército e eu continuei estudando, eu fiz concurso, vários concursos, passei para o Ministério Público da União, passei para o Tribunal Regional Eleitoral, passei para o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e vários outros concursos. Concurso da universidade, Caixa Econômica e tudo mais. Para um cara que era servente de pedreiro, para um cara que era soldado. Senhores, se eu conseguir, você também pode conseguir, entendeu? Basta você fazer a sua parte, tá bom? E pode contar comigo que eu estou pronto para te ajudar. Marciano, meu e-mail, marciano.neves@hotmail.com. marciano.neves@hotmail.com. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos. Clique lá